Olha, vou contar para vocês uma história que me deixou de cabelo em pé. Tinha 67 anos quando isso aconteceu, e até hoje, 3 anos depois, ainda fico revoltado só de lembrar. Meu filho Ricardo sempre foi um menino difícil, mas nunca imaginei que ele chegaria ao ponto de me proibir de ver meu próprio neto, o pequeno Mateus de apenas 5 anos. Tudo começou numa terça-feira de manhã quando fui visitar meu netinho, como sempre fazia. Tinha uma chave reserva do apartamento deles. A própria nora, Fabiana, tinha me dado quando Mateus nasceu. Sempre que eu chegava, o menino corria para os meus braços gritando vovô, vovô. Era a coisa mais linda do mundo. Mas naquele dia foi diferente. Quando abri a porta, o Ricardo estava sentado na sala com uma cara fechada que eu nunca tinha visto antes. Nem me cumprimentou direito. O Mateus veio correndo como sempre, mas o pai dele segurou o menino pelo braço e disse uma coisa que me gelou a alma. Pai, senta aí que nós precisamos conversar. E não vai ser uma conversa agradável. Sentei no sofá sem entender nada. O Mateus ficou ali do lado, meio assustado, olhando para mim e pro pai dele. Eu estava tentando processar o que estava acontecendo quando o Ricardo soltou a bomba. A partir de hoje, o senhor não vai mais vir aqui quando quiser. Na verdade, o senhor não vai mais ver o Mateus. Eu gelei. Literalmente gelei. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Pensei que estava tendo pesadelo. Como assim, filho? O que você está dizendo? Tô dizendo que sua presença aqui não é mais bem-vinda. O senhor interfere demais na educação do meu filho. Contradiz tudo que eu e a Fabiana falamos para ele, e isso está causando confusão na cabeça da criança. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender a lógica daquilo. É verdade que às vezes eu discordava da forma como eles educavam o menino. Achava que eram muito rígidos, não deixavam ele brincar direito, estavam sempre cobrando nota na escola sendo que ele tinha só 5 anos. Mas interferir? Nunca interferi em nada. Ricardo, filho, eu só quero o bem do meu neto. Se fiz alguma coisa errada, me explica direito. A gente pode conversar como homens. Não tenho que conversar, pai. A decisão já está tomada. O senhor precisa entregar a chave e não voltar mais aqui. Olhei para o Mateus, que estava com os olhinhos cheios de lágrima, sem entender nada. Aquela criança era tudo para mim. Depois que minha esposa morreu, há 4 anos, ele tinha se tornado minha razão de viver. Todos os fins de semana ele ficava comigo, a gente fazia pipoca, assistia desenho, brincava no quintal. Era meu companheirinho. E o Mateus? O que vocês vão falar para ele? Vamos falar que o vovô teve que viajar para muito longe e não vai poder mais vir visitar. Mentira! Iam fazer aquela criança acreditar numa mentira. Senti uma dor no peito que não sei nem explicar. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Posso pelo menos me despedir dele? Não. É melhor assim. Mais fácil para todo mundo. Levantei devagar, tirei a chave do bolso e deixei em cima da mesa. O Mateus começou a chorar, tentando correr na minha direção, mas o Ricardo segurou ele. Vovô, por que você está indo embora? Você não vai mais brincar comigo? Engoli o choro e disse: Vovô precisa resolver umas coisas, meu amor. Mas você sempre vai estar no coração do vovô, tá bom? Saí dali destruído. Não conseguia parar de pensar no rostinho dele, nos olhinhos cheios de lágrima. Passei dias sem dormir direito, sem comer direito. Minha vizinha, Dona Marlene, ficava preocupada comigo. Seu Francisco, que cara é essa? Parece que perdeu um parente. Perdi sim, Dona Marlene. Perdi meu neto. Contei tudo para ela. Dona Marlene, que tem 72 anos e já criou 6 filhos, ficou indignada. Isso não tá certo, Francisco. Avô tem direito de ver neto sim. Minha comadre passou por uma situação parecida e conseguiu resolver na justiça. Mas eu não queria brigar com meu filho. Pensava que talvez ele mudasse de ideia, que era só uma fase, que logo ia passar.
Ficei 2 semanas esperando um telefonema dele pedindo desculpas. Não veio. Tentei ligar algumas vezes, mas ele não atendia. Mandei mensagem no WhatsApp. Ele visualizava, mas não respondia. Uma vez consegui falar com a Fabiana, mas ela disse que tinha que respeitar a decisão do marido. Seu Francisco, eu gosto muito do senhor, mas não posso me meter entre pai e filho. O Ricardo tá convencido que é o melhor pro Mateus. No final da 3ª semana, não aguentei mais. Fui até a escola do menino na hora da saída. Não pretendia fazer escândalo, só queria ver como ele tava, de longe mesmo. Quando Mateus me viu no portão, largou a mochila e veio correndo. Abracei ele com força, sentindo aquele cheirinho de criança que eu tava morrendo de saudade. Vovô, você voltou. Papai disse que você tinha viajado para longe. Vovô só queria ver como você tava, meu amor. Mas nossa alegria durou pouco. O Ricardo apareceu como um furacão. Devia ter chegado no mesmo momento que eu. Veio com uma cara de poucos amigos que me assustou. O que o senhor tá fazendo aqui? Eu não fui claro o suficiente. Filho, eu só queria ver como meu neto tava. Não fiz nada demais. Fez sim. O senhor tá perturbando a família. Se continuar assim, vou ter que tomar medidas mais sérias. Que medidas? Medida cautelar. Ordem de restrição. O senhor vai ficar proibido por lei de chegar perto do meu filho. Fiquei sem chão. Meu próprio filho ameaçando me processar por querer ver meu neto. O Mateus estava ouvindo tudo, assustado. Papai, por que você tá brigando com o vovô? Vamos, Mateus. Vovô precisa ir embora. Voltei para casa arrasado. Pela primeira vez desde que minha mulher morreu, chorei. Chorei como criança. Sentia que estava perdendo a única família que me restava. Passou mais uma semana. Eu estava na biblioteca municipal. Gosto de ir lá para ler jornal e conversar com o pessoal. Quando conheci o Dr. Marcos, ela me deu o endereço de alguns advogados especializados em direito de família. Escolhi um que ficava mais perto de casa, o Dr. Roberto, um homem de uns 50 anos que me recebeu com muita atenção. Contei toda a história para ele. O advogado ouviu tudo com paciência e depois me explicou. Seu Francisco, o senhor tem razão total. Seu filho não pode simplesmente cortar o contato do senhor com seu neto sem uma justificativa muito grave. Pela lei, só em casos de comprovado risco para a criança é que se pode impedir essa convivência. E o que seria esse risco? Coisas como violência, abuso, uso de drogas, coisas assim. Pelo que o senhor me contou, não existe nada disso. O problema parece ser uma questão de relacionamento mesmo. O Dr. Roberto me explicou que poderíamos entrar com uma ação pedindo regulamentação de visitas. O processo seria simples. Eu teria direito a ver meu neto em dias e horários determinados pelo juiz. Quanto tempo demora um processo desses? Depende da comarca, mas geralmente entre 3 a 6 meses. E o senhor pode pedir uma liminar para ter direito de visita enquanto o processo está tramitando. Decidi seguir em frente. Assinei os papéis e o Dr. Roberto entrou com a ação. 2 semanas depois, chegou a primeira audiência. O dia da audiência foi tenso. Cheguei no fórum com 1 hora de antecedência, nervoso como nunca tinha ficado na vida. O Ricardo chegou com a Fabiana e um advogado particular. Quando nos encontramos no corredor, tentei cumprimentar meu filho, mas ele nem olhou na minha cara. Aquilo doeu demais. A juíza era uma mulher de uns 45 anos, muito séria mas justa. Ela ouviu primeiro os argumentos do advogado do Ricardo. Meritíssima, meu cliente alega que o requerente interfere na educação da criança, desautoriza as decisões dos pais e causa confusão na mente do menor. Depois foi a vez do meu advogado. Excelência, não existe nenhuma prova dessas alegações. O requerente é um avô carinhoso que sempre teve excelente relacionamento com o neto. A Lei 12.398 é clara. Salvo casos de risco comprovado, os avós têm direito à convivência familiar. A juíza fez algumas perguntas pro Ricardo.
O senhor pode comprovar que seu pai oferece algum risco ao seu filho? Não, doutora, mas ele interfere na educação. Que tipo de interferência? Ricardo começou a gaguejar. No fundo, ele sabia que não tinha argumentos sólidos. Ele dá doce demais pro menino. E fica defendendo quando a gente briga com a criança. A juíza fez uma cara que deixou claro que não estava impressionada com esses argumentos. O senhor tem consciência de que está privando seu filho do convívio com o avô por questões menores de educação? No final da audiência, a juíza deu a decisão. Defiro a liminar. O requerente terá direito a visitar o neto todos os sábados das 14 horas às 18 horas e em feriados alternados. Os pais têm prazo de 5 dias para cumprir a determinação. Saí dali nas nuvens. Ia poder ver meu neto de novo. Legalmente. O Ricardo saiu de cara fechada, nem me cumprimentou. O primeiro sábado foi emocionante. Cheguei no apartamento deles pontualmente às 14 horas. O Ricardo abriu a porta com cara de poucos amigos, mas chamou Mateus. Vovô. O menino veio correndo e se jogou nos meus braços. Oi, meu amor. Vovô conseguiu voltar. Você não viajou para longe? Não, meu anjo. Vovô estava aqui perto, resolvendo umas coisas. Mas agora vou poder te ver todo sábado. Levei ele pro parque que fica perto do prédio deles. A gente brincou no balanço, no escorregador, comprei sorvete para ele. O menino estava radiante, contando tudo o que tinha acontecido nas semanas que ficamos separados. Vovô, eu chorei muito quando você sumiu. Perguntei pro papai quando você ia voltar, mas ele falava que não sabia. Aquilo me partiu o coração. Criança não merece passar por isso. As visitas foram se normalizando. Todo sábado eu buscava o Mateus e a gente passava a tarde juntos. Às vezes íamos pro parque, às vezes ficávamos em casa assistindo filme, às vezes saíamos para tomar sorvete. O relacionamento com o Ricardo continuava tenso. Ele cumpria a decisão judicial, mas era nítido que estava fazendo de má vontade. Mal falava comigo, só o essencial. Um dia, cerca de 2 meses depois da primeira audiência, aconteceu algo que mudou tudo. O Mateus teve uma crise alérgica forte durante a semana e precisou ir pro hospital. O Ricardo não me avisou nada. Só soube no sábado seguinte, quando fui buscar o menino e vi que ele estava com o rostinho inchado. O que aconteceu com você, meu amor? Vovô, eu fiquei muito doente. Fui pro hospital e tudo. Fiquei desesperado. Meu neto tinha passado mal e eu nem tinha ficado sabendo. Ricardo, por que você não me avisou? Porque eu avisaria. O senhor não mora aqui. Porque eu sou avô dele. Tenho direito de saber quando meu neto tá doente. O senhor tem direito de visita, só isso. Conversei com meu advogado sobre o episódio. Ele me explicou que eu podia pedir ampliação dos direitos de convivência, incluindo comunicação sobre questões de saúde da criança. Doutor Roberto, eu só quero ser tratado como avô. Não quero atrapalhar a vida de ninguém, mas também não posso ser tratado como um estranho. Entramos com um pedido de esclarecimentos da decisão anterior. A juíza marcou nova audiência. Dessa vez, a atmosfera estava ainda mais tensa. O Ricardo chegou com cara de quem estava sendo perseguido. Na audiência, a juíza foi direta. O direito de convivência familiar inclui ser informado sobre questões importantes da vida da criança, incluindo problemas de saúde. O genitor deve comunicar ao avô situações que exijam cuidados médicos. Mais uma vitória. Agora eu tinha não só direito de visita, mas também de ser informado sobre a vida do meu neto. As coisas foram melhorando aos poucos. O Ricardo continuava distante, mas pelo menos cumpria as determinações judiciais. A Fabiana, por sua vez, começou a ficar mais natural comigo. Acho que ela entendeu que eu não era inimigo de ninguém. 6 meses depois, veio a sentença final. A juíza manteve todos os direitos que eu tinha conquistado e ainda ampliou. Vovô, olha minha medalha.
A professora disse que sou o aluno mais educado da turma. Parabéns, meu campeão. Vovô tá muito orgulhoso de você. O relacionamento com o Ricardo também melhorou bastante. A gente não conversa sobre aquele período difícil, mas ele me respeita como avô e reconhece a importância que tenho na vida do Mateus. A Fabiana sempre foi mais tranquila, e hoje ela até me consulta sobre algumas coisas relacionadas ao menino. Semana passada me ligou perguntando se eu achava que deviam colocar o Mateus no futebol. Seu Francisco, o senhor que entende mais dessas coisas de criança. O que acha? Respondi que dependia da vontade dele, que criança tem que fazer o que gosta. O que aprendi com tudo isso é que às vezes a gente precisa lutar pelos nossos direitos, mesmo quando é contra pessoas que a gente ama. Eu sempre fui uma pessoa pacífica, que evita conflito, mas quando tocaram no meu neto, tive que mostrar que não ia aceitar calado. Muita gente da minha idade passa por situação parecida e não sabe que tem direitos. Acham que filho pode fazer qualquer coisa, que pai e mãe decidem tudo sozinhos. Não é verdade. Avô e avó também têm lugar na família. Outro dia encontrei um senhor no posto de saúde que estava chorando porque a nora não deixava ele ver a netinha. Contei minha história para ele e expliquei sobre a lei. Ele ficou surpreso. Existe lei para isso? Eu pensei que não podia fazer nada. Pode sim. Todo avô pode. A Lei 12.398 tá aí, só que muita gente não conhece. Claro que não é bom ter que resolver na justiça. O ideal seria que as famílias conversassem e resolvessem tudo em casa. Mas quando não dá, quando o filho teima em afastar os pais da vida dos netos, aí tem que partir para a luta. O Mateus hoje tem 8 anos e é um menino alegre, carinhoso, inteligente. Sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Outro dia ele me disse uma coisa que me emocionou. Vovô, você é meu melhor amigo. Mesmo quando eu crescer muito, você sempre vai ser meu melhor amigo. Isso não tem preço. Valeu cada lágrima que derramei, cada noite mal dormida, cada audiência no fórum. Meu neto sabe que o avô dele luta por ele. Hoje eu oriento qualquer pessoa que passe por isso. Não aceitem calados. Vocês têm direitos. Procurem um advogado, se informem sobre a lei, lutem pela convivência com seus netos. As crianças precisam dos avós tanto quanto os avós precisam delas. A vida já é difícil demais para a gente aceitar ser separado de quem a gente ama sem motivo. Eu quase perdi os melhores anos da infância do meu neto por causa da teimosia do meu filho. Mas não perdi. Lutei e venci. E o mais importante, hoje somos uma família de novo. Diferente de antes, é verdade, mas somos uma família. O Mateus tem seu pai, sua mãe e seu avô. Todo mundo no seu lugar, todo mundo respeitando o direito do outro. Semana que vem é aniversário dele. Vou dar uma bicicleta que ele tá pedindo há meses. O Ricardo até me ajudou a escolher. A gente foi junto na loja. Conversou sobre qual modelo seria melhor, qual cor ele preferia. Pai, acho que a azul é melhor. Ele tá louco por azul ultimamente. Então vai ser a azul mesmo. Momentos assim me fazem esquecer todo o sofrimento que passei. A vida deu a volta e tudo se ajeitou. Para quem tá passando por algo parecido, meu conselho é, não desistam. Filho teimoso, nora difícil, genro complicado, isso tudo passa. Mas o amor entre avô e neto, isso é para sempre. Vale a pena lutar por esse amor. E para quem é filho e tá pensando em afastar os pais da vida dos netos, repensem. Vocês vão privar seus filhos de algo muito valioso. Avô e avó trazem uma perspectiva diferente, um carinho especial, uma sabedoria que só quem já viveu muito pode dar. Criança que cresce com avô presente é criança mais segura, mais feliz, mais preparada para a vida. É comprovado. Não tirem isso dos seus filhos por birra ou orgulho. A família é tudo que a gente tem nessa vida. Quando ela se desfaz por bobagem, todo mundo sai perdendo. Mas quando ela se reconstrói no amor e no respeito, todo mundo ganha. Hoje, quando olho para o Mateus brincando no meu quintal, correndo atrás das galinhas, rindo alto, eu me lembro de tudo que passei para chegar até aqui. E penso,
Valeu cada segundo dessa luta. Meu neto tá aqui, eu tô aqui, e isso é o que importa. A justiça funcionou, a lei me protegeu, mas foi o amor que venceu no final. O amor sempre vence, desde que a gente não desista de lutar por ele. Hoje, quando penso em tudo que vivi nesses últimos anos, fico impressionado com quantas pessoas passam pela mesma situação que eu passei. Depois que minha história se espalhou entre os conhecidos, começaram a aparecer outros avós com problemas parecidos. Teve a dona Helena, lá da padaria onde compro pão todo dia. Ela me contou que há 2 anos não vê a netinha porque o genro dela não gosta quando ela visita. Disse que ele reclama que ela estraga a menina dando presente demais. Seu Francisco, mas eu só dou umas bonequinhas de vez em quando. Que mal tem nisso? Expliquei para ela sobre a lei, sobre os direitos que ela tinha. Ela ficou surpresa. Eu pensei que genro podia decidir essas coisas sozinho. Não pode não. Genro não é dono de neto. Neto é da família toda. Tem também o seu Valdir, que trabalha no mercado do bairro. História ainda mais complicada que a minha. A filha dele se separou do marido e foi morar em outra cidade com os 2 filhos pequenos. Ele não vê os netos há mais de 1 ano. Ela fala que é muito longe para trazer as crianças aqui, que não tem dinheiro para passagem. Mas ela não pode simplesmente sumir com seus netos, seu Valdir. Isso não é legal. Orientei ele a procurar um advogado também. Mesmo morando longe, a ex-nora dele tem obrigação de facilitar o contato entre avô e netos. A lei prevê isso também. O que mais me impressiona é como tem gente que acha normal isso. Que filho adulto pode simplesmente decidir cortar o contato dos pais com os netos e pronto, acabou. Como se avô e avó fossem pessoas descartáveis. Não somos descartáveis, não. Somos importantes. Somos necessários. Esse tipo de conversa dificilmente ele teria com os pais. Não porque eles não sejam bons pais, mas porque avô tem uma perspectiva diferente, mais calma, mais paciente. A gente já passou por tanta coisa na vida que consegue enxergar as situações com mais tranquilidade. O Ricardo e a Fabiana são pais dedicados, eu reconheço isso. Mas às vezes eles ficam nervosos com coisas pequenas, se preocupam demais, querem resolver tudo na pressa. É natural, eles são jovens, estão aprendendo ainda. Eu já criei filho, já passei pelas mesmas preocupações, pelos mesmos medos. Hoje sei que muita coisa que parece grave na hora acaba se resolvendo sozinha com o tempo. Quando Mateus começou a fazer xixi na cama de novo, uns meses atrás, a Fabiana ficou desesperada. Achou que era algum problema sério, quis levar ele no médico correndo. Fabiana, calma. Isso é normal. Criança às vezes regride quando passa por alguma mudança ou estresse. Vocês mudaram ele de quarto recentemente? Mudamos sim. Ele pediu para dormir no quarto que era do irmão da escola. Pronto. É isso. Mudança de ambiente deixa a criança insegura. Daqui umas semanas para. E parou mesmo. Não precisou de médico, não precisou de remédio. Só paciência e compreensão. Esse é o papel do avô, trazer calma, experiência, uma visão mais ampla das coisas. Por isso é tão absurdo quando os filhos querem cortar esse contato. Lembro que na época que o Ricardo me proibiu de ver o Mateus, eu ficava pensando, que mal eu fiz para essa criança? Onde que eu errei? Revirava na memória todas as nossas conversas, todas as brincadeiras, tentando encontrar alguma coisa que justificasse aquela separação. Nunca encontrei. Porque não tinha mesmo. O problema não era comigo, era com o Ricardo. Ele estava passando por um momento difícil no trabalho, como ele mesmo admitiu depois, e acabou descontando em mim. É comum isso acontecer. Quando os filhos adultos estão estressados, sobrecarregados, às vezes eles veem os pais como um peso a mais, uma complicação que eles não conseguem lidar. Poxa, além de tudo que eu tenho para resolver, ainda tem que ficar aturando os comentários do meu pai sobre como educar meu filho. Eles não entendem que os comentários dos avós não são críticas, são sugestões baseadas na experiência. A gente não quer atrapalhar, quer ajudar. Mas reconheço que às vezes a gente também exagera.
Tem avô que realmente interfere demais, que quer mandar na educação do neto como se fosse filho dele. Isso também não tá certo. Aprendi que o segredo é encontrar o equilíbrio. Dar opinião quando perguntarem, sugerir quando virem que estão precisando de ajuda, mas respeitar sempre que os pais são os responsáveis finais pelas decisões. Durante o processo judicial, a psicóloga do fórum me chamou para uma conversa individual. Ela queria entender melhor a dinâmica da família. Seu Francisco, me conte como era o relacionamento com seu filho antes dessa situação com o neto. Expliquei que sempre foi um relacionamento normal de pai e filho. Tivemos nossos atritos quando ele era adolescente, mas nada muito grave. Depois que ele casou, nos afastamos um pouco, mas sempre mantivemos contato. E quando o neto nasceu? Aí eu me aproximei mais. Queria participar da vida do meu neto, ajudar no que fosse possível. O senhor acha que pode ter se aproximado demais? Invadido o espaço deles? Fiquei pensando na pergunta dela. Talvez sim. Talvez eu tenha me empolgado demais com a chegada do neto e acabei exagerando na presença. É possível, doutora. Eu estava muito feliz com o nascimento dele. Depois que minha esposa morreu, a vida ficou muito vazia. O Mateus trouxe alegria de volta. E o seu filho, como reagia a essa presença mais constante? No começo parecia normal, mas depois começou a ficar incomodado com algumas coisas. A psicóloga me explicou que é comum avós se empolgarem demais com os netos, especialmente quando são viúvos ou estão passando por algum período de solidão. O neto acaba preenchendo um vazio emocional, e às vezes o avô não percebe que está sendo invasivo. Aquela conversa me fez refletir muito. Talvez eu realmente tenha exagerado. Talvez tenha visitado demais, dado palpite demais, questionado demais as decisões deles. Mas mesmo assim, não justificava a atitude extrema do Ricardo. Cortar completamente o contato foi desproporcional. Ele podia ter conversado comigo, podia ter colocado limites, podia ter pedido para eu diminuir as visitas. Na verdade, depois que a psicóloga me fez pensar nisso, eu cheguei a conversar com o meu advogado sobre a possibilidade de reduzir a frequência das visitas. Doutor Roberto, talvez eu tenha exagerado mesmo. Que tal pedirmos visitas quinzenais ao invés de semanais? Mas ele me desencorajou. Seu Francisco, o senhor tem direito a visitas semanais. Não abra mão disso. O seu filho que aprenda a lidar com a situação. No final das contas, acho que foi melhor assim. Hoje eu vejo o Mateus toda semana, e tanto ele quanto os pais já se acostumaram com essa rotina. Virou natural. E com o tempo, aprendi a dosar melhor minha presença. Não dou mais palpite sobre tudo, não questiono mais as decisões deles sobre educação. Quando discordo de alguma coisa, guardo para mim ou, no máximo, comento de forma muito sutil. Por exemplo, outro dia eles estavam querendo colocar o Mateus numa escolinha de inglês, além da escola normal. Achei exagero para uma criança de 8 anos, mas não falei nada diretamente. Só comentei com o próprio Mateus. E aí, meu campeão, como estão as coisas na escola? Ah, vovô, tá difícil. Tenho muita lição de casa todo dia. É muita coisa mesmo para uma criança da sua idade. Você tem tempo para brincar? Pouco. Mamãe falou que vou fazer aula de inglês também. E você quer fazer aula de inglês? Não sei. Acho que preferia brincar mais. Não falei nada além disso. Mas o Mateus deve ter comentado com os pais que preferia brincar, porque eles desistiram da ideia do inglês. Essa é uma forma mais inteligente de influenciar sem interferir diretamente. A gente planta a sementinha na cabeça da criança e deixa ela mesma levar a mensagem para os pais. Claro que isso só funciona com coisas menores. Em questões mais sérias, se eu visse alguma coisa que pudesse prejudicar numa empresa maior, salário melhor, mas fico mais tempo fora de casa. E como fica o tempo com o Mateus? Pois é, essa é minha preocupação. Conversamos sobre as vantagens e desvantagens, sobre como equilibrar carreira e família. Não dou conselhos definitivos,
só ajudo ele a pensar nas possibilidades. Filho, você que sabe o que é melhor para sua família. Mas lembra que criança precisa do pai presente, principalmente nessa idade. No final, ele decidiu ficar no emprego atual. Disse que não valia a pena trocar mais dinheiro por menos tempo com o filho. Fico orgulhoso quando vejo que ele aprendeu a priorizar a família. Talvez tenha sido influência das nossas conversas, talvez tenha sido experiência própria mesmo. O importante é que ele cresceu como pai. E o Mateus? Ah, esse menino tá crescendo rápido demais. Já não é mais aquele bebezinho que corria para os meus braços gritando vovô. Agora é um garotinho esperto, cheio de perguntas, cheio de energia. Semana passada ele me perguntou: vovô, por que você e papai brigaram naquela época? Fiquei surpreso com a pergunta. Pensei que ele fosse pequeno demais para entender o que tinha acontecido. Por que você quer saber isso, meu amor? Porque eu lembro que você sumiu por um tempo, e depois voltou, e eu queria entender. Expliquei para ele de uma forma que criança pudesse entender. Às vezes os adultos discordam sobre algumas coisas e acabam brigando. Foi o que aconteceu entre eu e seu pai. Mas a gente se entendeu e agora tá tudo bem. E vocês não vão brigar mais. Não, meu anjo. A gente aprendeu a conversar melhor. Que bom, porque eu gosto quando vocês são amigos. Essa inocência da criança me tocou muito. Ele só queria que os adultos da família dele fossem amigos. É uma coisa tão simples, mas às vezes a gente complica tanto. Hoje eu entendo que aquela briga toda podia ter sido evitada se a gente tivesse conversado desde o início. Se o Ricardo tivesse me explicado as preocupações dele, se eu tivesse sido mais receptivo às críticas, se a gente tivesse procurado um meio termo. Mas não adianta ficar pensando no que podia ter sido diferente. O importante é que hoje somos uma família melhor do que éramos antes. Mais madura, mais respeitosa, mais unida. O Mateus é o grande beneficiado de tudo isso. Ele tem pais presentes e um avô que luta por ele. Tem uma família que, apesar dos pesares, se ama e se respeita. No mês que vem ele vai fazer 9 anos. Já tô planejando a festa com a ajuda dos pais dele. Vai ser no meu quintal, como ele pediu. Quer chamar todos os coleguinhas da escola. Vovô, posso fazer churrasco? Claro, meu campeão. Vovô vai fazer o melhor churrasco da sua vida. A Fabiana vai cuidar do bolo e dos docinhos. O Ricardo vai organizar as brincadeiras. E eu vou fazer minha parte, deixar meu neto feliz no dia mais importante do ano para ele. Momentos assim me fazem esquecer todo o sofrimento que passei. A luta valeu a pena. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada audiência no fórum, tudo valeu a pena para chegar até aqui. E para quem está passando por algo parecido, eu repito, não desistam. Procurem seus direitos, lutem pela convivência com seus netos. A lei existe, ela funciona, ela protege os avós que realmente se importam com os netos. Mas lembrem-se também de fazer uma autocrítica. Às vezes a gente realmente exagera, interfere demais, invade o espaço dos filhos. É importante reconhecer nossos erros e tentar melhorar. O equilíbrio é fundamental. Ser presente sem ser invasivo. Dar opinião sem ser autoritário. Amar sem sufocar. Meu neto hoje é um menino seguro, feliz, que sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Isso é o que importa. Isso é o que faz toda a luta valer a pena. A vida me ensinou muitas coisas nesses últimos anos. Uma das principais é que família não é algo que a gente pode dar como garantido. Família precisa ser cultivada, cuidada, protegida. E às vezes isso significa lutar por ela, mesmo quando a luta é contra pessoas que a gente ama. Outro dia estava conversando com meu compadre Newton, que tem uma situação diferente da minha, mas igualmente complicada. Os filhos dele moram todos longe, em outros estados, e ele mal vê os netos. Não por proibição, mas por distância mesmo. Francisco, você teve sorte de conseguir resolver seu problema na justiça. Meu problema não tem solução legal. É só a vida mesmo que separou a gente.
Ele tem razão. Pelo menos meu filho mora na mesma cidade que eu. Posso ver meu neto toda semana, participar da vida dele de perto. O Newton só vê os netos dele nas férias, quando eles vêm passar uns dias aqui. Mas você já pensou em se mudar para perto de algum deles? Já pensei sim. Mas aí fico longe dos outros. E além do mais, aqui tenho minha vida, meus amigos, minha casa. Não é fácil recomeçar aos 75 anos. Realmente não é. A gente se apega às nossas rotinas, aos nossos lugares conhecidos. Mudar de cidade na nossa idade é quase como começar uma vida nova. Fico pensando como seria se o Ricardo tivesse decidido se mudar para outra cidade naquela época. Será que eu teria ido junto? Será que teria vendido tudo aqui para ficar perto do meu neto? Provavelmente sim. Quando a gente ama, faz qualquer sacrifício. Mas felizmente não precisei enfrentar essa escolha. Tem uma coisa que aprendi também: criança cresce rápido demais. Parece que foi ontem que o Mateus era um bebezinho no meu colo, e hoje já é um garotão que sabe ler, escrever, fazer conta. Logo vai ser adolescente, depois vai ser adulto. Esses anos que quase perdi com ele por causa da briga com o Ricardo teriam sido irreparáveis. Não dá para recuperar tempo perdido com criança. Cada fase que passa, passou. Não volta mais. Por isso fico tão indignado quando vejo situações como a que eu passei. Pais que cortam o contato dos avós com os netos por motivos bobos, por orgulho, por birra. Eles não entendem que estão roubando momentos preciosos de todo mundo, dos avós, das crianças e até deles mesmos. Porque criança que convive com avô é criança mais tranquila, mais segura. Os pais acabam tendo menos trabalho quando os avós... Como quando o Mateus começou a mentir pequenas mentiras, dessas que criança conta. Disse que tinha escovado os dentes quando não tinha, disse que tinha feito a lição quando não tinha feito. A Fabiana ficou desesperada, achou que o filho estava se tornando uma criança desonesta. Seu Francisco, não sei o que fazer. Ele tá mentindo sobre tudo. Expliquei para ela que isso é fase normal, que criança dessa idade ainda tá aprendendo a diferença entre realidade e fantasia. Não se preocupe. É só ser firme sem fazer drama. Quando pegar ele mentindo, simplesmente diga: Mateus, essa não é a verdade. Vai escovar os dentes agora. Não precisa dar sermão. E funcionou. Em poucas semanas ele parou com as mentirinhas. Essas experiências me fizeram perceber como é importante ter a voz por perto. A gente traz uma tranquilidade que vem da experiência, uma perspectiva que só quem já passou por tudo isso pode ter, mas também me fizeram entender melhor o lado dos pais jovens. Eles ficam nervosos porque querem fazer tudo certo, porque se preocupam demais, porque não sabem ainda que muitos problemas se resolvem sozinhos com o tempo. O Ricardo, quando era criança, também passou por essas fases todas. Também mentiu, também teve medo de fantasma, também fez birra para não escovar dente. E olha como ele cresceu, um homem responsável, trabalhador, bom pai. Às vezes eu quero contar essas histórias para ele, mostrar que os problemas que ele vê no Mateus são normais, que ele mesmo fez a mesma coisa. Mas aprendi a ser mais cuidadoso com esses comentários. Porque pais novos não gostam quando a gente fica comparando. Eles acham que estamos criticando, que estamos dizendo que eles estão fazendo algo errado. Na verdade, a gente só quer tranquilizar, mostrar que é normal, que vai passar. Mas eles interpretam diferente. Por isso hoje eu espero eles me perguntarem antes de dar opinião. E quando dou, faço de um jeito que não pareça crítica. Fabiana, se você quiser, posso contar como eu fazia quando o Ricardo era pequeno e passava por situação parecida. Assim ela fica livre para aceitar ou não o conselho. Tem funcionado melhor essa abordagem. Eles ficam mais receptivos quando sentem que têm escolha. E o relacionamento familiar melhorou muito também. Não é igual era antes da briga, isso não. Algumas cicatrizes ficaram, mas é um relacionamento mais maduro, mais respeitoso. O Ricardo hoje reconhece que exagerou naquela época. Não apenas por causa do que ele me falou pedindo desculpas, mas pelo jeito que ele se comporta comigo agora. Mais carinhoso, mais atencioso. Outro dia ele me ligou só para saber como eu tava. Oi pai, tudo bem? Só queria saber se o senhor tá precisando de alguma coisa. Tô bem, filho. Por quê? Fazia tempo que a gente não conversava. Pensei em dar uma ligada. Isso nunca acontecia antes. Antes da briga, nossa relação era mais protocolar. Ele me visitava porque tinha que visitar, me ligava quando precisava de alguma coisa. Não tinha essa espontaneidade.
Acho que quase perder o contato comigo fez ele valorizar mais nossa relação. Fez ele perceber que pai não vai durar para sempre, que é importante cultivar o relacionamento enquanto dá tempo. E eu também mudei. Fiquei mais respeitoso com os limites deles, mais cuidadoso com as palavras. Aprendi que ser avô é diferente de ser pai. Como avô, meu papel é apoiar, não educar. Educar é responsabilidade dos pais. Eu posso dar sugestões quando me pedem, posso dividir experiências quando acham útil, mas não posso querer mandar. Essa é uma lição que muitos avós precisam aprender. A gente criou nossos filhos num tempo diferente, com métodos diferentes. Hoje as coisas mudaram. Os netos são criados de forma diferente da que a gente criou os filhos. E tá tudo bem. Cada geração faz do seu jeito. O importante é que no final a criança cresça saudável e feliz. O Mateus é a prova de que dá certo. Ele é um menino educado, carinhoso, inteligente. Os pais dele podem não fazer tudo igual eu faria, mas estão fazendo certo. E ele tem sorte de ter uma família que se ama, mesmo com todas as imperfeições. Tem pais presentes, tem avô presente, tem uma casa estável. Nem toda criança tem essa sorte. Tem muito menino por aí que cresce sem pai, sem mãe, sem avô, sem ninguém que se importe de verdade com eles. Por isso fico feliz quando vejo famílias que conseguem superar as diferenças e se manter unidas. É um exemplo para a sociedade. É uma esperança de que as coisas podem dar certo. A família é a base de tudo. Criança que cresce numa família sólida tem mais chances de se tornar um adulto equilibrado. E família sólida não é família perfeita, é família que sabe resolver os conflitos com amor e respeito. A nossa família aprendeu isso na prática. Passamos por uma crise séria, mas conseguimos sair dela mais fortes. Hoje somos mais unidos do que éramos antes. E o Mateus é o grande beneficiado disso tudo. Ele vai crescer sabendo que família é importante, que vale a pena lutar pela família, que os problemas podem ser resolvidos quando a gente conversa com sinceridade. Esses são valores que vão acompanhar ele pro resto da vida. Quando ele tiver filhos, vai lembrar de como a família dele conseguiu superar as dificuldades. E vai passar isso pros filhos dele também. A vida é assim, a gente vai passando os ensinamentos de geração em geração. O que aprendi com meus pais, passei pro Ricardo. O que aprendi com o Ricardo, tô passando pro Mateus. E um dia ele vai passar pros filhos dele. É uma corrente que não pode ser quebrada. Por isso é tão importante manter a família unida, manter os laços fortes. E por isso também é tão importante conhecer nossos direitos. Porque quando alguém tenta quebrar esses laços, a gente tem que saber como se defender. A Lei 12.398 existe justamente para proteger essa corrente. Para garantir que avós e netos não sejam separados por capricho ou incompreensão de terceiros. Todo avô deveria conhecer essa lei. Todo avô deveria saber que tem direitos. E deveria estar disposto a lutar por esses direitos quando necessário. Porque neto é um bem muito precioso para ser perdido por ignorância ou omissão. Hoje, quando olho pro Mateus brincando no meu quintal, correndo atrás das borboletas rindo alto, eu penso em tudo que quase perdi. E agradeço a Deus por ter me dado força para lutar. A luta valeu a pena. Cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, cada real gasto com advogado, tudo valeu a pena para ter meu neto de volta. E agora ele tá aqui, saudável, feliz, cheio de vida. É tudo que um avô pode querer. A próxima semana ele vai começar o 3º ano na escola. Tá crescendo, ficando mais esperto a cada dia. Outro dia me perguntou: vovô, você vai ficar velho igual o bisavô? O bisavô dele, meu pai, morreu quando ele era muito pequeno. Mas ele lembra vagamente de um senhor bem velhinho que andava de bengala. Vou sim, meu amor. Vovô já tá ficando velho. E quando você ficar muito velho, quem vai cuidar de você? Ah, meu anjo, quando a gente fica velho, os filhos e netos cuidam da gente. É assim que funciona a família. Então eu vou cuidar do vovô quando você ficar bem velhinho? Se Deus quiser, sim. Então tá bom. Eu vou cuidar muito bem de você. Essa inocência de criança me emociona sempre. Ele não entende ainda todas as complexidades da vida, mas entende o essencial, que família cuida um do outro. E isso é o que importa. Isso é o que a gente tem que ensinar para os nossos netos. Que família é para sempre, que família não abandona ninguém, que família é o porto seguro onde a gente sempre pode chegar. O Mateus vai crescer sabendo disso. E quando ele tiver meus netos, também vai ensinar isso para eles. Assim a corrente continua. Assim a família se perpétua. Assim o amor se multiplica de geração em geração. E eu, que quase perdi meu lugar nessa corrente, hoje posso dizer com orgulho: sou avô. Sou parte importante da vida do meu neto.
E ninguém vai tirar isso de mim nunca mais. Porque agora eu sei dos meus direitos.